Rute, capítulo 1. Nos dias em que os juízes administravam a justiça, houve uma fome no país. E um homem partiu de Belém, em Judá, para ir morar como estrangeiro nos campos de Moabe, ele com a esposa e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o nome da sua esposa era Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos eram Malom e Quilion. Eles eram efratitas de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e ficaram morando lá. Algum tempo depois morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficaram ela e os 2 filhos. Mais tarde, os homens se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orpa e a outra se chamava Rute. Eles ficaram morando lá por cerca de 10 anos. Depois morreram também os 2 filhos, Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Então ela e as suas noras partiram dos campos de Moabe, pois ela tinha ouvido falar em Moabe que Jeová havia voltado a atenção para seu povo, dando-lhes pão. Ela deixou o lugar onde morava com as suas 2 noras. Enquanto caminhavam pela estrada para voltar à terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Voltem, cada uma à casa da sua mãe. Que Jeová lhes demonstre amor leal, assim como vocês fizeram aos seus maridos que morreram e a mim. Que Jeová permita que cada uma de vocês encontre segurança no lar de um marido. Então as beijou, e elas começaram a chorar alto. E elas lhe diziam: Não, nós iremos com a senhora para o seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas. Por que vocês deveriam ir comigo? Será que ainda posso dar à luz filhos que se tornariam seus maridos? Voltem, minhas filhas. Voltem, pois estou velha demais para me casar. Mesmo que eu tivesse esperança de encontrar um marido hoje à noite e pudesse ter filhos, vocês ficariam esperando por eles até que crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? Não, minhas filhas. Estou muito amargurada de ver vocês nesta situação, pois a mão de Jeová se voltou contra mim. Elas choraram alto de novo. E depois Orpa beijou sua sogra e partiu. Mas Rute insistiu em ficar com ela. Assim, Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volte com a sua cunhada. Mas Rute disse: Não insista comigo para abandoná-la, para deixar de acompanhá-la, pois aonde a senhora for, eu irei, e onde a senhora passar a noite, eu passarei a noite. Seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei, e lá serei enterrada. Que Jeová me castigue, e que o faça severamente, se outra coisa senão a morte me separar da senhora. Quando Noemi viu que Rute insistia em acompanhá-la, desistiu de tentar convencê-la. E as 2 seguiram viagem até que chegaram a Belém. Assim que chegaram a Belém, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: Esta é Noemi? E ela dizia às mulheres: Não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Eu tinha tudo quando fui, mas Jeová me fez voltar de mãos vazias. Por que me chamam de Noemi, se Jeová se opôs a mim e o Todo-Poderoso me causou calamidade? Foi assim que Noemi voltou dos campos de Moabe, junto com Rute, sua nora moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Capítulo 2. Noemi tinha um parente muito rico por parte do seu marido. O nome dele era Boaz, e ele era da família de Elimeleque. Rute, a moabita, disse a Noemi: Por favor, deixe que eu vá ao campo e respigue cereal atrás de alguém que me mostre favor. Portanto, Noemi lhe disse:
Vá, minha filha. Então ela foi e começou a respigar no campo, atrás dos ceifeiros. Por acaso, ela foi parar num campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele momento, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros: Jeová esteja com vocês. E eles responderam. Jeová o abençoe. Boaz perguntou então ao servo encarregado dos ceifeiros. A que família essa moça pertence? O servo encarregado dos ceifeiros respondeu. A moça é uma moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela disse: Por favor, posso respigar e recolher as espigas cortadas que forem deixadas para trás pelos ceifeiros? E ela ficou de pé desde que chegou esta manhã. Só se sentou agora no abrigo para descansar um pouco. Então Boaz disse a Rute: Escute, minha filha. Não vá respigar em outro campo, nem vá para nenhum outro lugar. Fique perto das minhas servas. Fique atenta ao campo que ceifarem e vá com elas. Dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando estiver com sede, vá até os jarros e beba a água que os servos tirarem. Em vista disso, ela se prostrou com o rosto por terra e lhe perguntou: Como é que eu achei favor aos seus olhos? E por que o Senhor reparou em mim, se eu sou uma estrangeira? Boaz lhe respondeu: Contaram-me tudo o que você fez por sua sogra, depois da morte do seu marido, e que você deixou seu pai, sua mãe e a terra dos seus parentes, e veio morar com um povo que não conhecia. Que Jeová a recompense pelo que você tem feito, e que haja para você um salário perfeito da parte de Jeová, o Deus de Israel, debaixo das asas de quem você veio buscar refúgio. Então ela disse: Que eu ache favor aos seus olhos, meu senhor, visto que me consolou e falou de um modo que tranquilizou esta sua serva, embora eu nem seja uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha comer pão e mergulhe seu pedaço no vinagre. Então ela se sentou junto aos ceifeiros, e ele lhe ofereceu cereal torrado. Ela comeu e ficou satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para respigar, Boaz ordenou aos seus servos: Deixem que ela respigue entre as espigas cortadas e não a incomodem. Além disso, tirem algumas espigas dos feixes e deixem-nas para trás, para que ela as respigue, e não digam nada para impedi-la. Assim, ela continuou a respigar no campo até anoitecer. Depois bateu o que tinha respigado e deu cerca de 1 efa de cevada. Então apanhou a cevada e entrou na cidade, e sua sogra viu o que ela tinha respigado. Rute também pegou o alimento que havia sobrado depois da refeição, quando o comeu e ficou satisfeita, e o deu a ela. Sua sogra disse-lhe então: Onde você respigou hoje? Onde você trabalhou? Abençoado seja aquele que reparou em você. Assim, ela falou à sua sogra sobre a pessoa com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Noemi disse então à sua nora: Seja ele abençoado por Jeová, que não falhou em demonstrar amor leal para com os vivos e os mortos. E Noemi acrescentou: O homem é nosso parente. Ele é um dos nossos resgatadores. Então Rute, a moabita, disse: Ele me disse também: Fique perto dos meus servos até que tenham terminado toda a minha colheita. Assim, Noemi disse a Rute, sua nora: Minha filha, é melhor você acompanhar as servas dele do que ser incomodada em outro campo. Assim, ela ficou perto das servas de Boaz e respigou até o fim da colheita da cevada e da colheita do trigo. E ela continuou morando com a sua sogra.